Para mim hoje é realmente um privilégio poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje é um dia muito emocional para mim, porque o que eu vou compartilhar com você é uma classe que me inspira muito. De uma mulher na Bíblia, é super interessante para mim, porque 6 meses atrás Deus decidiu que minha esposa tinha que ir para ela. Eu vou pedir para vocês terem paciência comigo, com as minhas emoções. Amém. E para mim, até Cícero Rivera aqui é demais. Amém. Cícero estudou a Bíblia comigo. Amém. Nosso filho. 18 anos atrás. Amém. E ele falou para mim: nós vamos plantar as igrejas nos países malocos na África. Amém. Amém. Ele voltou para a América. Eu lembro quando eu fui convertido e tinha muitas mulheres angolanas querendo estudar a Bíblia e não tinham nenhuma mulher batizada. E Cícero falou com Miguel e Anne Brigitte a necessidade de uma mulher que falasse português para evangelizar as mulheres que falavam português na África. Foi assim que Vera, brasileira, foi para a África do Sul. Amém. Batizou o maior número de mulheres possíveis. Amém. Vera foi comigo para Angola. Vivemos juntos na casa da minha mãe. Incrível. E nessa altura Cícero já estava de volta nos Estados Unidos. E eu lembro falar para Vera, se Cícero não casa com você, ninguém aqui casa com você. Você tem que voltar para o Brasil, porque aqui ninguém vai fazer isso. Eu fiz essa lição porque inúmeras vezes mulheres no movimento de Deus não entendem e não sabem o impacto que tem para Deus. E hoje à noite nós vamos sentar nos pés de uma mulher que vai nos ensinar e acredito que vai mudar a nossa expectativa, mesmo como homem. Por favor, abra a tua Bíblia no primeiro livro, no 1 Samuel, capítulo 25. Claro, irmão. 1 Samuel, capítulo 25. E o título da minha mensagem hoje à noite é Mais do que Vencedores. Amém. Eu não sei se você... Eu não sei como se chama em português, mas eu não sei se você já ouviu falar da história de um homem chamado Aaron Ralston. Ele escreveu um livro, eu vou traduzir em português, que é A Rocha e o Lugar Difícil. E ele fez um filme que leva 127 horas. Ele ficou preso 5 dias. Ele tentou escalar uma montanha. Ao descer, ele não havia despedido a família e ele foi nesse canal. E ao descer, uma rocha despenhou-se e apertou o braço dele. Por 5 dias ele achou que iria morrer. Terminou a água que tinha, a comida que tinha, e ele tinha no bolso uma faca, não muito afiada. E ele escreveu na rocha o nome dele, data de nascimento e a data que ele achava que iria morrer. Mas ele decidiu não desistir sem tentar. Amém. E
E ele abriu a faca, o canivete, e ele fez alguns cortes na mão. E por causa da hidratação, ele ficou fora dele, mas ele com muita coragem. Imagina uma faca não afiada, ele cortou o braço. Cortou o braço. E teve que descer 2 horas. E graças a Deus tinha um casal australiano que iam fazer a subida. E ele perdeu 25 quilos em 5 dias e 25% do sangue dele. E ele foi levado para o hospital e ele sobreviveu e ele escreveu isso. Para mim, eu não sei para ti, mas ele é um vencedor. Ele é mais do que um vencedor. E para mim, essas histórias me inspiram porque muitas vezes nós achamos que super-homens têm que fazer algo extraordinário, tem que ser muito forte. Às vezes olhamos para o Antigo Testamento e falamos, eles eram fora do normal. Não é possível acontecer conosco. Mas hoje à noite, independentemente da tua circunstância, da tua situação, eu quero te dizer que Deus vê você como vencedor ou vencedora. Amém. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém. Em 1 Samuel 25, eu quero fazer a introdução desse livro. No versículo 1. 1 Samuel 25. A Bíblia fala: depois Samuel morreu e todo Israel se reuniu e planteou e sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Moab. Certo homem Moab, que tinha seus bens da cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Se você entende, é a única pessoa na Bíblia que Deus falou bonita e inteligente. Em toda a Bíblia. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Amém? Vamos parar aqui primeiro. Eu quero introduzir para você 3 caráteres ou características. Nós vimos Davi. Nesse momento, na vida dele, Davi é muito jovem, que tem um futuro brilhante na frente. Ele foi ungido para ser o futuro rei de Israel, porque Saul foi rejeitado por Deus por causa da arrogância e orgulho dele. Ainda Davi, sabendo que era o rei, Saul não queria deixar o trono, e ele começou a perseguir Davi com suas tropas para prendê-lo e matá-lo. Agora que vimos Davi aqui, ele está fugitivo, ele está fugindo de Saul, e ele está no deserto. Depois vimos Abigail, que fala que a Bíblia fala que ela é inteligente e bonita. O nome dela em hebraico, que é muito interessante, significa aquela que dá alegria no seu pai. Incrível. Não. Nós precisamos entender, quando você dá esse nome para seu filho ou sua filha, é de muita alegria. Verdade. Ele disse: olha, você é que dá alegria aos meus olhos. Eu acredito
acredito, eu imagino que o pai estava à espera de ser pai um dia. E a menina nasceu e ele disse: você que me dá alegria. Não, ela era excepcional, grande potencial e grande esperança. Como qualquer mulher, ela talvez tinha suas ideias, seus sonhos, seu futuro. Talvez ela parou e se questionou: como serei quando crescer? Que trabalho terei? Será que um dia vou casar? Será que um dia vou ter filho? Com quem vou casar? Eu acredito que ela talvez sonhava, e toda mulher sonha, com um homem bonito, né? Forte, respeitador. E ela finalmente casou. Mas será que ela casou com o tipo de homem do sonho dela? Eu não acredito. Ela casou com Nabal, um homem muito rico. Tinha muitos animais. Talvez hoje ele seria dono da maior empresa aqui no Brasil. Talvez esse homem, se estivesse vendo no nosso tempo, estaria a conduzir o último modelo da BMW. Não teria a conduzir um Chevrolet como o Claudinei conduz. É verdade. É um homem rico e cheio de talento. Mas ele era bully. Não é assim? A Bíblia descreve ele como um homem rude. Não sabia lidar com pessoas. Mas ele tinha muito talento. A Bíblia fala que Nabal não sabia lidar com os seus trabalhadores. A sua própria mulher falou que ele é um homem fraco, pecador. Para mim, quando eu olhei para isso, eu falei: que mistura má. Você, quando olha para um casal, você fala: ela completa ele e ele completa ela. Não é assim? Mas nessa aqui eu não vejo essa situação. Porque nós temos que entender, o casamento naquele tempo não era ele ir atrás, era tudo arranjado. O pai de Abigail deu ela em casamento nesse jovem. A menina que lhe dá alegria nos olhos dele. E nós vimos a situação. Ele estava, os seus animais estavam lá no deserto. Era a época de cortarem o pelo dos animais. Eu não sei se vocês percebem isso. Hoje é usado máquinas para cortar, para se usar, para fazer casacos e tudo mais. Mas naquela época era feito com tesouro. E o que precisamos entender, hoje até tem competições sobre isso. Os australianos são os melhores, eu acredito, em cortar os pelos dos animais. Esse era um momento de festa. E quando chega essa época, os pastores, eles matam animais e festejam. É como se fosse um Natal para nós hoje. Era um momento que Natal todo mundo é sua família. Não é assim? Vem, come. Era assim. Eu acho que eles eram brasileiros. Hospitaleiros e simpáticos. Mas Davi, o que ele faz, ele protege os bens desse homem sem cobrar nada, porque o que nós precisamos entender naquela época, ser pastor era o trabalho mais perigoso na época, porque ladrões de outras regiões vinham e saqueavam, e por você pastor, você só tinha o cajado, você podia ser morto, tinha animais ferozes para você enfrentar, leões, ursos. Você lembra que Davi era pastor e até ele matou leões com as próprias mãos? Era um trabalho perigoso.
não conhece. Não. Eu quero que nós demos uma olhada no versículo 9. Amém. Davi está com fome, não tem comida, e ele se lembra, pô, eu cuidei desse homem, é momento de festa. No versículo 9, vê o que Davi faz. Davi manda os seus soldados, versículo 9 diz: os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu, então os servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Não. Você consegue ver a atitude desse homem, não é assim? Ingrato. Ingrato. Ele recusa Davi. E isso chateia Davi. No versículo 12, então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição pairá sobre nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho e 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passadas e 200 bolos de figos pressados. E os carregou com jumentos e disse ao seu servo: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Mulher inteligente. Não, o servo vem e relata a situação a Abigail. E Abigail entendeu o perigo da vida que estava acontecendo. Mas eu parei e fui me pensar. Nabal, ele não sabia lidar com ninguém. Com certeza ele maltratava a mulher. Não é assim? Ela estava lá fiel a ele. Não, por mim, eu sou muito fraco. Por mim, se eu fosse Abigail, eu ia dizer: aqui está a minha chance para a liberdade. Vou sair de casa, deixa Davi vir, matá-lo, só fico viúva e caso de novo. Você não faria isso? Não. Mas a atitude dela foi totalmente diferente. Ela não perdeu tempo. Ela viu que não tinha tempo a perder. Ela entendeu a emergência da situação. E ela fez uma decisão, que ela tem que fazer qualquer coisa. Ela não sentou e parada sem fazer nada. Ela fez qualquer coisa. E quando eu olho para essa história, essa mulher, ela decidiu: eu não vou ficar parada, eu vou fazer qualquer coisa. Amém. E esse era um dos caráteres da minha esposa. Ela não parava. Amém. Ela sempre queria fazer qualquer coisa. Amém. Inclusive, eu dei o nome dela. O nome dela é Ilsa Maria Francisco. Eu dei o nome dela Maria Schumacher. Porque ela era muito rápida. Ela queria fazer tudo. Ela era uma mulher de ação. Ela não conseguia sentar.
Ela sabia que tinha que, às vezes, tomar decisões de risco. Mas Abigail sabia, ainda assim que é perigoso, eu tenho que fazer qualquer coisa. E ela foi. Não, eu notei algo super interessante aqui. A Bíblia fala que imediatamente, no versículo 18, Abigail pegou 200 pães. Não é assim? Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não viu os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, e te vingarei com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te servem. Esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Que mulher incrível e espiritual. O que ela está fazendo aqui? Ela chega a Davi porque Davi está com ira. E a ira é pecado. Davi está com ira, Davi quer matar, ele quer vingança, ele quer sangue, e ela vem para Davi e com muita sabedoria ela ajuda Davi a focalizar em Deus. Amém. Ela fala: Davi, lembra-se que você é a pessoa ungida para ser rei de Israel. É incrível essa situação. O que nós podemos aprender aqui? Irmãos, nós precisamos de Abigail nas nossas vidas. Eu quero falar primeiro dos casados. Permita que sua mulher seja Abigail na sua vida. Permita que ela direcione você. Quando nossos olhos saem da cruz, deixe ela nos apontar para a cruz de novo. Amém. Porque inúmeras vezes nós achamos: mulher, fica calada. Essa é minha decisão. Eu sou cabeça. Por isso eu vou fazer primeiro, e se errar, conversamos depois. Irmão, nós temos que ser humildes. Amém. Abigail ajudou Davi a se lembrar quem Deus é. Amém. Ele falou: você é o rei de Israel. Eu preciso de Abigail na minha vida. E eu acredito que você precisa. Nós precisamos de pessoas que nos lembram coisas sobre Deus na nossa vida. Porque nem todos os dias nós acordamos com vontade de fazer a vontade de Deus. Nem todos os dias nós estamos felizes e com zelo de fazer a coisa de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres na nossa vida. Amém? Amém. Não, meu filho, Valdemar, vocês chamam hip hop aqui. Ele faz dança de hip hop. A verdade não é hip hop, é hip hop. E ele agora, ele repa também. Ele canta, ele faz algumas coisas. E às vezes ele tenta mexer. E quando eu digo filho, não é assim. Ele fala: papá, em inglês ele fala: I got this. Ele fala: eu tenho isso sob controle. I got this. E eu olho para ele: filho, Dad, I got this.
Eu não sei. Quando você é o irmão mais velho na família, principalmente meninas, eu tenho 5 irmãs e eu sou o único rapaz. E Cícero sabe como eu cresci, como a minha vida era. Eu, honestamente falando, onde eu cresci, a porta da minha casa podia dormir aberta 24/24, ninguém tentava entrar. Inclusive tinha que ter alguém controlando. E minhas irmãs, na comunidade que vivíamos, elas sabiam que nenhum rapaz mexia com ela. Ninguém. Porque elas sabiam. Se minha irmã viesse para casa chorando, ele falava: tá mal. Vocês entendem isso, não é assim? Porque ela sabia: o meu irmão vai vir resolver isso. E ela via chorar, mas falava: não chora, o mano vai resolver. O mano vai resolver. Não chora, o mano vai resolver. Qual é o princípio das Escrituras? Todos nós precisamos de um mano ou uma mana no reino de Deus. Amém. Nós precisamos, quando você está sendo batida por Satanás, você precisa ter um mano ou uma mana que diz: não se preocupa, amém, eu estou aqui para você. Amém. Eu estou aqui para orar para você. Quando alguém vem e reclama, você tem que ser aquele que diz: não chora, cadê isso? Está tudo sob controle. Não. Ter as coisas sob controle significa que, olha, eu estou em cima do jogo. Eu sei o que fazer. Eu sei como te ajudar. Eu dou graças a Deus que quando me tornei discípulo, eu tive e ainda tenho irmãos mais velhos com quem eu vou e eu digo: olha, essa é a minha situação, esse é o meu problema. E ele diz: não se preocupa, eu estou aqui para você. Amém. A minha pergunta para você: quem você tem na sua vida? Amém. Quem você tem na sua vida? Quando o mundo aperta, quando o mundo te bate, quando você pensa em desistir, quem você tem para lutar para você? Muito bom. Quem você tem? Boa pergunta. Porque, irmão, sozinho você não vai chegar ao céu. Verdade. Isso eu te garanto. Eu já tentei e não funciona.